Boa tarde. Não sei a hora que eu vou postar esse vídeo, mas no momento é boa tarde, né? Levando para o tema que eu falei que ia abordar, que era sobre traição, é importante frisar o porquê do princípio da fidelidade recíproca, né? Que existe isso no nosso ordenamento jurídico. Por que as partes devem ter esse respeito mútuo, né? Um com o cônjuge, um com o outro, entendeu? Existe um princípio chamado princípio da eticidade, que regula, né, a relação humana no mundo do negócio jurídico, principalmente. Casamento é um negócio jurídico. A doutrina traz que o casamento é um contrato especial, no caso. O que Carlos Alberto Gonçalves, né, um grande doutrinador do direito civil, ele traz sobre a fidelidade? O dever de fidelidade recíproca é uma decorrência do caráter monogâmico do casamento, ou seja, o casamento não, o próprio Código Penal veda, né, a poligamia, no caso veda que pessoas casadas venham a casar posteriormente com outras, e ele tem um conteúdo negativo, né, de não fazer. A pessoa não deve ferir, né, essa fidelidade e que pode causar inúmeros problemas futuros, principalmente questão de guarda, questão de possivelmente danos morais, vamos ver daqui a pouco sobre o tema. E isso é de extrema relevância, né? As pessoas têm um tratamento mais responsável sobre isso, né? Não falo do aspecto felicidade nesse caso, até porque o vínculo, né, já foi formado. Mesmo você não estando feliz e deseja trair, né, o vínculo já foi formado. O que se espera da pessoa? Que ela termine o relacionamento, posteriormente, aquela pessoa que ela tem um desejo, que começou a gostar, ela vai tentar, né, ser feliz com essa pessoa. Mas quando há um vínculo de um casamento, né, mesmo depois de não estarem realmente casados, ainda tem que ter aquela tratativa de respeito. Né? É, alguns doutrinadores, né, não é unânime sobre acerca se é possível danos morais, né, por infidelidade do parceiro. Né? A doutrina diverge em si, se é possível ou não, e trazem, né, alguns julgados trazem certos casos que podem. Por exemplo, quando se vem a palavra infidelidade, né, às vezes é motivo de chacota e tratam de forma jacosa, né, com termos pejorativos, como é o caso de corno, de chifrudo, essas coisas, esses termos mais ridicularizados, né, pela sociedade. Ele ridiculariza a pessoa pelo fato de ser traída, etc. E isso traz um certo tipo de ferimento à honra, né, à imagem da pessoa perante a sociedade. E nesses casos é certeza que cabe danos morais, porque, né, ultrapassou a linha do limite, né, limite ético, limite entre a reciprocidade dos casais, entendeu? Então, neste fato, cabe sim danos morais. Agora, quando se limita só a aquelas partes, não, no caso, não foi divulgado em rede social, muita gente não trata a pessoa de forma jacosa, não cabe danos morais. Isso, antes, né, nosso sistema anterior, quando falava sobre infidelidade, né, caberia separação-sanção, que chama, né, mas fundado na culpa. Infidelidade depende de culpa ou sem culpa, viu? E com a entrada da emenda, né, Constitucional 66, 2010, a questão de infidelidade deve ser vista com ressalvas, né? As ressalvas que eu falei, né?
Cabe em cada caso concreto verificar realmente se feriu a honra, né, da pessoa. É importante frisar que com a igualdade, né, entre o homem e a mulher, né, não se deve se tratar a infidelidade de formas diferentes, né? Tanto faz tanto o homem como a mulher, se trair, serão tratados da mesma forma perante a justiça, né? Embora em questões da sociedade, né, motivo de ridicularização, são tratados de maneira diferente, né? Imagine uma situação em que, né, em que uma mulher trai um homem e vem a engravidar do amante, né, e o pai cria esse filho durante vários anos, né, caso que pode acontecer e já tem vários julgados sobre, cria a criança, né, e posterior descobre que não é o pai da criança. E aí, como é que fica? Né? O pai pode desvincularizar do dever que tem com a criança? Ele continua sendo pai da criança? É uma coisa muito ainda. Os juízes ainda tratam, né? Julgam de maneira muito na dúvida, né? Cadê o pai da criança? O verdadeiro pai da criança? A mãe omitiu o verdadeiro pai da criança? O, o pai, no caso o pai, né? Que criou a criança, deve pagar a pensão alimentícia? Então são questões que ainda não tenho certeza, né, do que possivelmente pode acontecer. O juiz julgará no caso concreto. Ainda, por exemplo, se passam esse lapso de tempo de 10 anos, né, ainda criou um vínculo afetivo. Né? Imagine agora que posterior ao nascimento da criança, o homem descobre que não é o verdadeiro pai. Então, cabe julgar no caso concreto. Resumindo, isso que eu falei, né, tem um princípio chamando o interesse, né, do menor, da criança, do adolescente, que prevalece até mesmo sobre nesses casos, né, que a autonomia da pessoa de não querer mais ter vínculo com aquele filho por causa de uma possível traição. Nesses casos, né, não há diferença, como eu falei, não há diferença entre traição de homem ou mulher. A justiça trata de maneira igual. Cabe danos morais tanto para a mulher como para o homem, com ressalvas. A ressalva é que é as, o cônjuge traído ele se exteriorize para o mundo, né, que ele como eu disse, né, tratando de maneira jacosa, né, que fere a honra da pessoa de maneira perante a sociedade, então sim cabe pleitear, né, danos morais acerca disso. Gente, é muito breve esse assunto, né? Eu não quero se estender, 8 minutos falando sobre isso. Ainda tem uns aspectos sociológicos, filosóficos sobre o casamento, né? E ainda tem muito um contexto histórico até chegar nos dias atuais. Não, nosso casamento de hoje em dia é baseado no afeto. Então, quando a pessoa cria esse vínculo, né? Deseja voluntariamente casar com a pessoa, ela espera, né, ser tratada de uma maneira respeituosa, fidelidade recíproca entre as partes. Então se espera isso do casamento, né? Eu, eu particularmente, depende muito do caso para pleitear danos morais. E é só isso, gente. Espero que o vídeo esteja ótimo. Foi muito em cima da hora. E compartilhe, curta o vídeo. E é só isso.